Oi, André. Silvia, Tudo tudo bem? bem? Tudo Obrigado pelo bom? convite. Obrigado pelo convite da UESO e agradecer a Sim. presença aí de todos. Fazer um debate bem legal aqui hoje. Ai, que bom, que bom. Tô vendo as pessoas entrando, né? A gente está aguardando um pouquinho elas entrarem. E aí a gente vai começar nosso bate-papo, que vai ser muito interessante, porque a gente vai falar da nossa Zona Oeste, a gente vai falar do meio ambiente, que a gente está inserido, nós somos parte desse meio ambiente, muito embora as pessoas achem que é uma coisa que é a parte, né? Nós, Sim, enfim, a gente é o meio ambiente, né? Também. E, verdade. e Marta tá aí? Marta, boa tarde, Marta. Oi, Marcos, tudo bom? Que bom que ela tá aí. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho. Eu queria que você, antes de entrar nesses personagens que a gente tem, que tem a ver com o conceito de ecologia, né? Esses personagens interessantíssimos, que inclusive alguns não conhecem, outros já conhecem, porque é um nome até internacional. Mas eu queria que você introduzisse a questão histórica desse Velho Oeste Carioca, dessa região que é a região rural, né? Considerada uma região rural antigamente, que hoje está em franco desenvolvimento e que a gente considera o local onde o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem para crescer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história. Tá bem. Né, que é o título do meu livro, da minha trilogia, eu me foquei muito na pesquisa, fiz o recorte da região de Deodoro até Sepitiba. E eu pude entender que essa região começa a ser ocupada pelos portugueses já 2 anos após a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que foi em 1565. Né, o Rio de Janeiro houve uma batalha entre portugueses e índios temiminós contra franceses e índios tupinambás. E aí os portugueses e os temiminós venceram e Estácio de Sá funda o Rio em 1 de março de 1575. E em 1577 a cidade realmente começa seu desenvolvimento no Morro do Castelo, mas já nesse período são distribuídas as Seis Marias, que eram grandes porções de terras doadas pela coroa portuguesa àqueles que combateram os franceses tupinambás. E já nessa época, aqui na nossa região, já começa a ter essa ocupação. Né? Cristóvão Monteiro foi o primeiro a receber Seis Marias aqui, teria Guaratiba, teria Santa Cruz, e alguns anos depois essas terras seriam doadas em testamento pela sua esposa, Marquesa Ferreira, e jesuítas. Então, nós tivemos ordens religiosas muito importantes aqui na Zona Oeste, os jesuítas em Santa Cruz e os carmelitas em Guaratiba. E a partir daí, começa todo um processo de desenvolvimento econômico baseado na agricultura, na pecuária, mas aí, tocando na questão do meio ambiente, um processo extremamente predatório para o meio ambiente, porque é o mesmo método de exploração do Brasil inteiro, que era latifúndio, monocultura e escravidão. Né? Uma cultura só da cana-de-açúcar e devastando as florestas e não tendo uma variedade de produção agrícola. Até que aqui no Santa Cruz, nós ainda tivemos, na Fazenda Santa Cruz, uma variedade, tanto que ela abastecia o Rio de Janeiro. Mas aqui em Campo Grande, por exemplo, nós tivemos vários engenhos e fazendas, e esses engenhos e fazendas focavam lá na cana-de-açúcar. Né? Inclusive, os nomes desses engenhos e fazendas estão aí até hoje. Aqui mesmo está na estrada do Cabo Sul, que era o engenho Cabo Sul, tinha Caxamorra, Juari, Campinho, tudo era engenho e fazenda que não tiveram seus nomes. Mas para o meio ambiente nunca foi um bom negócio. Né? Essa questão da monocultura. Até hoje é a questão da soja, por exemplo. Mas então a Zona Oeste, que seria a Zona Oeste, né, ela foi se E desenvolvendo depois dessa forma. teve E depois teve a questão do ciclo da laranja, que também só se plantou laranja, né? Num determinado momento também, né? Exatamente. Aqui, não só Campo Grande, mas
boa parte dos bairros da zona rural, inclusive da Baixada Fluminense, do Iguaçu principalmente, tivemos ciclo da laranja da década de 30 até a década de 50. E essa região toda foi uma produtora de laranjas no Brasil, exportava laranjas para o mundo inteiro, e depois teve a decadência após a Guerra Mundial, nos anos 50, e aí começou um processo de loteamento, né? Campo Grande teve essas fazendas divididas em loteamentos e começou o incremento populacional do bairro, né? E falando desse processo de colonização, a gente não pode nunca se esquecer da importância dos rios. Os rios eram os principais pontos, os principais meios de transporte na época da colônia, né? Não só transporte de pessoas, mas transporte de produtos agrícolas. E tudo que a gente chama de valão hoje, na verdade, são rios com nome. Eu sempre procuro chamar o que o pessoal chama de valão de nome, pelo nome dele, porque isso cria um laço de identificação do morador do seu bairro, por exemplo. Aqui a gente tem o Rio Cabo Sul e o Cabo Sul Mirim, que é um afluente dele. As pessoas falam assim, pô, mas isso é bobeira. Mas quando você tem enchente no Rio Maracanã, chama o Rio Maracanã pelo nome dele, não chama pelo valão. E essa questão do esgoto foi um grande problema ambiental que nós tivemos no Brasil todo, né? A falta de saneamento básico, né? Esses rios, as pessoas pescavam neles, transportavam por eles, e hoje são esgotos que são jogados na Baía de Guanabara, na Zona Norte, Zona Sul, e na Baía de Sepetiba, né? Você acabando com uma fonte de renda para muita gente e gerando um problema ambiental gravíssimo. Então, esse foco que eu fiz, esse recorte, Deodoro Sepetiba, era um recorte que não era muito feito, né? As pessoas viam essa região, a nossa região aqui, como se o desenvolvimento do Rio de Janeiro viesse do centro do Rio para cá. E, na verdade, essa região já começa a ter seu desenvolvimento nos primeiros anos da cidade do Rio de Janeiro e com uma grande importância econômica. Enquanto bairros da Zona Sul, como Leblon, Gávea, Ipanema, só tiveram desenvolvimento no ano do século XX, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, já tinha um desenvolvimento ligado à agricultura e à pecuária. Então, eu quis colocar a nossa região com um papel de destaque que ela merece, né? Porque ela sempre teve um papel meio diminuído nos livros de história, inclusive nos livros de história clássicos, né? Poucos autores realmente deram essa região a importância que ela merece. Então, aqui a gente está falando, você está citando os livros, no caso são esses livros, né? Você fez o primeiro volume do Velho Oeste Carioca, depois você fez o segundo volume e depois o terceiro. Por isso que a gente chama de trilogia, né? São esses 3 livros que contam a história, parte, né? Tem muita coisa ainda para se contar, né, Mansur? Tem muita coisa. O bom é que, quando eu comecei essa pesquisa, no início do ano 2000, tinha autores locais que haviam escrito livros sobre a região aqui da Zona Oeste, né? Mas hoje eu vejo um interesse muito maior pela história da região e com moradores daqui também produzindo livros, que é muito importante. Eu vejo muita produção nas faculdades de história, gente que leu meus livros e se interessou em fazer um TCC sobre a história local, a história de Campo Grande, me deixa muito feliz. E também nas escolas públicas. Eu tenho visto hoje muitos professores e diretores se empenhando em ensinar os alunos a história local, a história da rua onde eles moram, do bairro onde eles moram. Importantíssimo. Mas isso, quando eu comecei a pesquisa, eu não via muito. E quando eu lancei o primeiro livro em 2008, eu vi o interesse não só dos moradores da região, mas de outras regiões, né? O livro, até hoje, ele vende nas livrarias da Zona Sul, tem pessoas de outros estados que me pedem o livro. Então, eu consegui provar que a nossa região tinha muita história para ser contada, história que interessou muita gente. Sim, e assim, é importante a gente conhecer a nossa história, a história do bairro onde a gente mora, a história da região, para até preservar essa história, preservar que ali tinha um rio, que ali teve um espaço, né, que seria importante preservar. Até falar de memória é falar de resistência, de sustentabilidade e também falar de meio ambiente. A gente não pode dissociar, né? Desassociar essas questões. A gente tem que incluí-las, né? Nas falas, nos nossos discursos no dia a dia, né? E aí, gente, chegou a Rio de Coração Tour.
A Deca Cereja está aí. Tá a professora Catarina. Tem um montão de gente boa aqui, ó. Ciência em Minutos, Proeste. Ah, que legal. Professora Débora Rodrigues, da FEUC. Que legal, bacana. Obrigada aí, gente. A professora Avante chegando aqui, trabalhou comigo no Rosário Carioca, professora da UES. Legal, muito bom. Então, você estava falando dessa questão da história, né? E aqui nesse livro, no segundo volume, está falando do nascimento da Zona Oeste. Assim, interessa muito a gente saber desse nascimento, desse conceito, né? Desse nome Zona Oeste, porque a gente está falando de uma região que era considerada região zona rural, né? Fala um pouquinho desses conceitos até chegar no Zona Oeste, né? Como é que Sim, foi? aqui toda essa região, na verdade, nós tivemos, como eu falei para você, a cidade onde é a UFCA hoje, depois transferida para o centro do Rio, que é a área central, e surgem também as freguesias rurais. As duas freguesias rurais que surgem são a de Irajá, Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, e São Tiago de Inhaúma. Com o tempo, essas freguesias vão se fragmentando. Campo Grande, por exemplo, se fragmentou da freguesia de Irajá. E Campo Grande tem esse nome porque realmente era uma freguesia muito grande, que ia até a altura de Deodoro. Era o Campo Grande. Então, essa era a grande área rural do Rio de Janeiro, que você passou da Tijuca para cá, já era área rural. Jacarepaguá, todos os bairros da Zona Norte, os bairros da Zona Oeste, e era essa região que abastecia o Rio de Janeiro e também outras províncias na época, né? Então, depois, já no século XIX, quando foram surgindo os bairros, né, foram se fragmentando essas freguesias, surgindo os bairros, principalmente a partir da Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 1858, aí começa a mudar os conceitos. Aí já não é só uma zona rural. Né? Aí começa a ter os outros nomes. É interessante, se a gente for pensar geograficamente, a pegar o mapa da cidade do Rio, o que é a Zona Sul hoje, na verdade, seria a Zona Leste. E o que é a Barra e Jacarepaguá seria a Zona Sul, e a gente aqui seria a Zona Oeste. A Zona Norte seria realmente o que é hoje, geograficamente, mas os conceitos não são geográficos, são políticos, sociais, culturais. Então, o que é a Zona Sul hoje passou a ser chamada de Zona Sul a partir do momento que começaram a urbanizar bairros como Copacabana, Ipanema, Leblon. E a Zona Oeste, na verdade, hoje, ela engloba Jacarepaguá, Barra da Tijuca e toda a nossa região aqui, de Piauí, Campo Grande, Santa Cruz. Há uma discussão, né, de que a Barra da Tijuca não queria se misturar com outros bairros da Zona Oeste, além do túnel da Grota Funda. Queriam até há pouco tempo chamar os bairros daqui de extremo oeste, que seria uma coisa até já um sentido pejorativo. Mas, na verdade, é a Zona Oeste também. O conceito é um só. Essa coisa de sempre partir a cidade em vários segmentos nunca é bom para a cidade. Né? E a gente teve um desenvolvimento. Sim, depende do ponto que você está, né? Então, assim, essa questão realmente que você falou é mais de até política, né? Porque a gente, como Zona Oeste, se sente tão distante do poder público, digamos assim, e, na verdade, o que deveria ter seria uma inversão de prioridade, porque a cidade está crescendo para cá, né? Então, assim, a prioridade hoje, se você for considerar os estudos socioambientais, é a Zona Oeste, em relação ao crescimento da cidade, em relação à preservação de áreas, né, ainda coberta de Mata Atlântica, como a gente tem dois maciços, que é o maciço do Jericinó e o maciço da Pedra Branca. Então, assim, a gente, em relação à região, deveria ter um investimento maior, né? Não só no aspecto socioeconômico, aí entra também o aspecto da educação, por exemplo, da própria consolidação da UESO, né? A gente está hoje no canal da UESO, e há uma luta muito grande para que essa instituição seja consolidada de fato como uma universidade que possa oferecer os seus alunos todo o que há 15 anos está oferecendo, mas hoje ela está dentro de um outro espaço, de um espaço que é o Sara Kubitschek, também é um espaço muito interessante, mas que existe, é preciso que a UESO tenha um campus.
né? É preciso que ela cresça, né? E, enfim, há uma discussão que a comunidade ela tem que se apropriar dessa discussão também, né? Então, vamos levar para o elemento das personalidades, mas antes eu vi aqui também, que eu achei super interessante. Eu não falo, só complementar, falar como surgiu o nome do Oeste, que é bem interessante, como esse nome começou a se consolidar, que foi uma iniciativa do professor Moacir Baixo, né, nosso amigo, das pessoas que mais lutam pela questão da identidade, muito grande. E no final dos anos 50, quando teve a decadência do ciclo da laranja e o início do processo de loteamento, aí não tinha mais sentido de chamar de zona rural. E aí o professor Moacir convidou o cineasta Miguel Borges, que era o nome importante do cinema novo, e fizeram um pequeno vídeo fortalecendo esse nome Zona Oeste, que na época era a Zona Oeste do Distrito Federal, depois passou a Zona Oeste do Estado da Guanabara, e exibiram esse pequeno vídeo em muitos cinemas de rua que nós tínhamos aqui. Então, a partir daí, eu começo a chamar o nome Zona Oeste, né? Era uma forma de comunicação muito mais eficaz naquele período, né? As pessoas frequentavam muitos cinemas, né? Era um veículo, né, na verdade. E pena que a gente não tem mais esse vídeo. Né? O professor Moacir, mas ele não tem uma conta. Sim, sim. E aí aqui eu estou vendo aqui no teu livro, no primeiro livro, né? Também falando porque assim, a gente fala da Zona Oeste, a Zona Oeste é enorme, né? A gente tem Santa Cruz, Sepetiba, a região de Guaratiba, que é enorme, rica, riquíssima, né? E tem aí Restinho, e você fala a Marambaia dos Breves, né? Falando um pouquinho da questão. Enfim, vamos abrir aqui para falar dos personagens dessa Zona Oeste, né? O que a gente combinou aqui. Trazer um pouco os personagens. Alguns personagens a gente já conhece, como por exemplo o Lemax, né? Que comprou um sítio, né? E se instalou e ali fez um trabalho incrível na área da botânica. Outro seria o Freire Alemão, Francisco Freire Alemão. E eu queria que você falasse um pouco dessas histórias para a gente. Sim. Vamos falar então de pessoas que são importantes na história da Zona Oeste e que também tiveram uma relação com o meio ambiente, embora essa questão de pesquisa do meio ambiente nem fosse muito comentada para mim, existisse de uma forma institucional. E o Freire Alemão realmente é um que eu mais gosto de mencionar. Ele foi um grande cientista, um médico, um químico, nasceu na Serra do Mendanha em 1797, uma família muito pobre. Foi educado pelo padre Antônio do Couto, que era dono da fazenda do Mendanha, e naquela época você não tinha muita escola aqui no Brasil, colônia. Ou você estudava numa escola religiosa para ser padre, ou as famílias mais abastadas enviavam para estudar em Coimbra, em Portugal. No caso do Freire Alemão, ele não queria ser padre, ele queria estudar. Então, ele foi enviado para uma escola eclesiástica, e ali ele estudou latim, estudou grego, estudou matemática, tudo isso. Mas, na hora realmente dele assumir o sacerdócio, ele não quis. Ele teve uma ajuda do irmão dele, mais velho, e conseguiu estudar medicina. Estudou medicina na Escola Médica Cirúrgica aqui no Brasil. O Brasil só passa a ter instituições de ensino superior a partir de 1808, com a chegada da família real. E aí, depois ele estuda química também na escola militar. Ele consegue dar um jeito de não ir para a guerra na província Cisplatina, que era uma guerra que vinha desde a época da colônia entre portugueses e espanhóis, pelo Uruguai, né? Acabou que os portugueses perderam, os brasileiros, no caso, e o Uruguai se tornou independente. Ele consegue escapar de ir para essa guerra e ele vai para a França, onde ele vai se aprimorar nos estudos de medicina. Ele volta na década de 30, começa a exercer medicina, a estudar, dar aulas. Ele participa da fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é importantíssimo, em HGB até hoje. Tem até uma curiosidade que ele talvez seja a primeira pessoa a escrever previsão do tempo nos jornais do Cariocas, apesar de toda a dificuldade tecnológica da época. Mas ele conseguia fazer pequenas variações na temperatura durante o dia, era bem interessante. E a partir de 1840, ele se torna médico do Dom Pedro II, passa a ter acesso à biblioteca do Dom Pedro II, que era uma biblioteca valiosíssima até,
por curiosidade, alguns livros dessa biblioteca estão hoje na Biblioteca Machado de Assis, em Itaguaí, onde era a estação de trem, que é um centro cultural. E a partir daí ele começa a se dedicar à botânica, que seria o grande foco dele. Naquela época, ainda tinha muitas florestas bem preservadas no Rio, e ele começa a estudar as plantas, começa a descobrir várias espécies vegetais, e ele é convidado para participar da competição que traz a Imperatriz Teresa Cristina ao Brasil, para a Europa. E ao longo do tempo ele vai cada vez dando aulas, as aulas dele eram concorridíssimas, mas ele nunca abandonou a Serra do Mendanha. Então, ele é divulgador do Frei Peloso, Frei José Mariano Peloso, que tinha uma obra importantíssima chamada Flora Fluminense, mas ele começa a publicar os estudos dele também, inclusive no IHGB. Nos anos 50, ele é chamado para uma expedição importantíssima para o Nordeste, onde eles vão coletar mais de 20 mil espécies de plantas, e o Freire Alemão consegue organizar todo esse material em várias publicações, e nos anos 60, ele continua dando aula, tenta se aposentar, não consegue, tem que trabalhar mais um tempo, até que ele consegue se aposentar, e ele morre na Serra do Mendanha, em 1874, deixando uma obra imensa na botânica, e hoje, o que eu sinto falta hoje é uma maior divulgação do nome dele. Nós tivemos aí o roubo da efígie dele, da placa, aqui em Campo Grande, em 2017, que até hoje não foi reposta, né? Eu sempre digo que se o Frei Alemão usasse o toque no pulmão, com certeza já teriam reposto a efígie dele e a placa. Ele hoje é nome de uma agência da Caixa Econômica e o nome de uma escola, quer dizer, muito pouco. O Frei Alemão é um nome tão importante para mim. Acho que toda a escola de Campo Grande tinha que ter uma exposição sobre ele esse semestre, para explicar para os alunos quem foi essa figura tão importante e jamais abandonou Campo Grande. Ele ficava a semana inteira no centro do Rio, dando aulas, que eram disputadas por outros cientistas, mas nunca abandonou a Serra do Mendanha. E nos anos 90, a casa dele, que era a Fazenda Foga no Água, foi demolida, era uma propriedade particular. O professor Moacir Bastos tentou de todas as formas de preservar, mas não conseguiu. Mas ficou um nome importantíssimo para o nosso meio ambiente, né, para a nossa ecologia. Tem que ser estudado, tem que ser divulgado mais, estudado e reforçar a importância dele nesse contexto, né? Porque muita gente não conhece, né? E as fontes, você consegue ter acesso a fontes sobre ele? Como é que é essa questão? Eu estudei muitos livros dele na Biblioteca Nacional. Ele tem biógrafos, o Saldanha da Gama foi um biógrafo dele, mas tem outras pessoas que escreveram sobre ele. O IHGB tem vários artigos sobre ele. O nome Freire Alemão, publicações no Google, vão aparecer vários trabalhos feitos, inclusive, na época que estava vivo. Inclusive, trabalhos que ele escreveu também, sobre a cultura do café, sobre várias culturas, desenhos que ele fez das plantas, que tem o nome dele, inclusive. O Freire Alemão tem muita bibliografia sobre ele, e é um nome assim que... Eu tenho uma amiga, a professora Ana Flávia, que quando ela estudava geografia na PUC, ela falou do Freire Alemão, nenhum aluno conhecia, só a professora conhecia. Então, ela se sentiu super feliz de falar de um botânico da terra dela, ela mora em Guaratiba, e poder divulgar, né, o nome dele numa instituição tão importante quanto a PUC, que os alunos não conheciam. Eu nunca tinha ouvido falar isso. A gente precisa... por isso a importância da memória, né? Da história, das pessoas preservarem as questões, o patrimônio artístico, cultural, os patrimônios imateriais, né? Então, é muito importante a gente reforçar nessa questão. Até essa live também reforça essa questão da importância que tem a história na questão ambiental, né? Totalmente necessária você conhecer a sua história, conhecer o que há de importante na sua região, o que há de relevante. As questões ambientais, a gente tem, como você falou dos rios, né? Que a gente deveria chamar pelos nomes, né? E eles, a água que nos oferecem a água e a gente ainda polui, né? É uma coisa meio, não dá para entender muito essa questão, né? Complicado. Exatamente. E aí, assim, Oi? Pescava tudo no sul, tem pessoas que chegaram a pescar no rio. Então,
Muitos moradores, né, a região ali de Sepetiba, até o Ecomuseu de Sepetiba está fazendo um belíssimo trabalho, né, a Bianca, o Gabriel, ontem a gente estava vendo a live deles, você também estava lá na live, e é importante, né, ter fortalecimento do trabalho que foi feito em Santa Cruz, né, no Ecomuseu, no Ecomuseu de Santa Cruz, e agora ver o Ecomuseu de Sepetiba, tão atuante, né, que é uma área que foi muito degradada, que sofreu muito, né, com a questão dos distritos industriais naquela área de Santa Cruz. Verdade. E a gente precisa saber dessa história, né? E os alunos por exemplo, os alunos até da própria UESO, contar essa história é importante para que eles saibam também. Fazer algum trabalho sobre algum tipo de tanto na área de farmácia, tanto na área de biologia, ciência da computação, enfim, ter essa noção, né, do que se pode ser feito, do que pode ser pesquisado, isso é muito importante. Né? É verdade. Eu queria só mencionar também uma instituição recente, que é a CAMEMPA, né, a Casa para a Memória Paciente, professor Ita Toledo, Guaraci, Edinalzinho e outros, que preserva a história da paciência, que teve uma fazenda muito importante, né, fazenda da Mata da Paciência, que foi administrada por uma mulher que, numa sociedade patriarcal como a nossa, era muito difícil, Mariana Eugênia Carneiro da Costa, foi o primeiro engenho a vapor do Rio de Janeiro, foi colocado na fazenda dela. Então, o pessoal da CAMEMPA traz muito essa memória de uma região que não é muito estudada. Você falou em farmácia, né, do curso de farmácia, é interessante citar que na fazenda de Santa Cruz havia um hospital muito bem equipado, tanto para os livres quanto para os escravos, que os jesuítas estudaram muito a questão das ervas medicinais dos índios. Né? Os jesuítas tratavam as pessoas na botica, né, como se chamava, com ervas medicinais cujas propriedades eles aprenderam com os indígenas. Né? E tem bibliografia sobre isso. Quando houve a expulsão dos jesuítas de Portugal, das colônias portuguesas, foi encontrado vasto material de estudos dos jesuítas sobre essas ervas medicinais que podem ser usadas até hoje. Né? E eles curavam muitas doenças com essas ervas. Então, é um tema bem interessante para um estudante de farmácia, por exemplo, se debruçar. Exatamente. A gente está falando aí da questão dos espaços, né, das pessoas envolvidas, né, na nossa região em relação à memória. A gente não pode esquecer também que Bangu tem um trabalho muito interessante do Grêmio Literário José Mauro Vasconcelos, e também o Museu de Bangu, que se tornou um museu, né? Começou com o Grêmio Literário, com o Benevenuto, com o Guimarães, né? Falar dessas pessoas é importante também. Benevenuto e Paulo Vitor, agora, sobre a Fazenda Bangu, só que veio com um livro dentro ainda, mas o livro já está vendo, inclusive, é um livro muito bem documentado e eles vão fazer um barulho. Exatamente. Então, a produção desse material é muito importante para essas gerações que estão vindo aí, né? Para terem acesso. Eu lembro que a gente, quando começou a se interessar por história, né, sobre a região, sobre o meio ambiente, sobre as questões de memória, e era muito mais difícil ter acesso, né? Então, graças a vocês que as coisas estão acontecendo. Tem pessoas que estão fazendo todo um trabalho de base, né? Que eu acho que é muito importante, o trabalho de pesquisa, por exemplo, a Deca mesmo fazendo um trabalho guiando, né, sobre a história dos bairros de Cosmos. Ela faz guia, ela faz o guia local, ou seja, ela leva as pessoas para essas regiões que não eram consideradas regiões turísticas. Então, isso é muito importante, né? Quando ela vai lá no Mendanha, ela está falando da questão ambiental. Então, isso é muito relevante. A professora Miriam, né, lá de Mangaratiba, que também faz todo um trabalho sobre memória, é importante ressaltar essa questão. Me interessou muito na questão do reflorestamento da floresta da Tijuca, digamos assim. Eu não sabia que as mudas, né, foram
digamos assim, buscadas, né? Na fazenda aqui, na Serra do Mendanha, é isso mesmo? Na verdade, um personagem muito importante aqui da nossa região foi o Major Manuel Gomes Archer. Ele tinha uma fazenda aqui em Guaratiba, que era a Fazenda Independência. Seria mais ou menos na altura do final da estrada da Cachamorra, onde é perto da Michelin. Diz até que tem ruínas ainda da fazenda dele. Mas ele era um major da amigo do Dom Pedro II. E naquela época, no meados do século XIX, a Floresta da Tijuca estava muito devastada. Quem olha a floresta hoje não consegue imaginar isso. Mas ela estava devastada por plantações de café e também por extração de lenha para a produção de carvão vegetal. E aí isso começou a prejudicar o abastecimento de água do Rio de Janeiro, né, daquela região central. Porque a água que se bebia na época vinha toda ali da serra do maciço da Tijuca. A situação começou a prejudicar o abastecimento de água. E aí Dom Pedro II começa a pensar em reflorestar, né? E aí ele convida, na verdade, primeiro teve que desapropriar muitas fazendas, né? Até o Barão de Mauá tinha fazenda lá, o Conde Bonfim, várias pessoas importantes tinham fazendas lá, mas ele conseguiu convencê-los a sair de lá por uma questão muito simples. Todos eles tinham negócios ligados ao Estado, então brigar com o imperador não era um bom negócio para eles, poderiam ter problema mais para frente. E também a questão do abastecimento de água iria atingir todo mundo. E o Major Archer era convidado para reflorestar a Floresta da Tijuca. Ele é contratado em 1860, mas o trabalho efetivo só começa 2 anos depois. Ele começa a produzir mudas na sua fazenda aqui em Guaratiba e também parece que utilizou espaço da Serra do Mendanha. E a partir de 1872 ele começa esse trabalho. Diziam que, na verdade, ele fez esse trabalho com 6 escravos, mas, na verdade, esses 6 escravos realmente trabalharam lá, mas teve uma grande equipe que trabalhou no reflorestamento. Foram mais de 60 mil espécies de plantas que foram colocadas lá, um trabalho que durou 12 anos. E ele realmente conseguiu reflorestar a Tijuca como ela é hoje. Quando ele acabou o trabalho dele, ele foi convidado por Dom Pedro II para participar da Exposição Mundial da Filadélfia, em 1876, comemorando os 100 anos de independência dos Estados Unidos, quando foi apresentado ao mundo o telefone pela Alexander Graham Bell. Dom Pedro II foi uma das primeiras pessoas a utilizar o telefone, trouxe logo para o Rio de Janeiro, e o Archer, um sinal de prestígio, acompanha a comitiva do imperador. Depois o Archer foi convidado a trabalhar no reflorestamento de Petrópolis, os morros de Petrópolis também estavam devastados pela extração de lenha para carvão e pela extração de lenha para a produção de casas, para a construção de casas. Também fez um trabalho excelente e, por fim, foi convidado para ser superintendente da Fazenda de Santa Cruz, que, como eu falei, é uma das fazendas mais importantes do Brasil. E ele logo tratou do ajardinamento e da arborização do terreno em torno da fazenda. Quando tem o golpe que derruba Dom Pedro II, em 15 de novembro de 1189, o Archer toma todo o cuidado para que os objetos pessoais de Dom Pedro II não sejam roubados na fazenda de Santa Cruz. Ele recolhe eles para sua fazenda aqui em Guaratiba e depois manda para a Europa, onde Dom Pedro II ficou exilado. O Archer, aí depois ele volta para sua fazenda, depois de todos esses trabalhos importantíssimos dentro do governo brasileiro, ele morre em 1904, quer dizer, é um personagem importantíssimo da história do Rio de Janeiro, e também, da mesma forma que o Frei Lemão nasceu e morreu no Mendanha, o Archer nasceu e morreu aqui em Guaratiba. É importante falar dessa história e até da questão da preservação desses espaços, né? A questão do Mendanha hoje, com a questão da expansão imobiliária, né? Então, tudo isso, a gente tem que ter uma consciência maior do nosso território, do que a gente pode fazer e que não vá prejudicar, porque o meio ambiente é o que a gente está sempre falando, não é uma coisa que você não pega um lixo, você não pega um copo plástico e você descarta. Você já, as pessoas têm a noção, não têm noção, porque assim, você jogou no lixo, você não está jogando no lixo, você está jogando no ambiente. Ele está ali, ele vai ficar ali, né? Então, assim, a gente sempre está querendo fazer com que as pessoas entendam e se posicionem de forma mais proativa nessa questão, né? Quer dizer, nós fazemos parte desse meio ambiente. Então, a gente não tem que jogar alguma coisa fora, a gente tem que reaproveitar,
reciclar, fazer o que a gente puder para aquele produto, aquele resíduo, né? Aquele não vá gerar um transtorno maior. Né? Então, assim, na questão ambiental, seria interessante falar dessa questão do Mendanha, né? Como um espaço ainda preservado. A gente está conversando com o Mauro, inclusive o Mauro da ONG Defensores do Planeta, e ele está falando que algumas espécies não tem mais algumas espécies, estão tendo transformações assim no próprio território, né? Que isso é muito ruim. Então, assim, quando você sabe que ali tem nascentes, ali tem árvores importantíssimas, tem até espécies que de repente nem foram descobertas ainda, né? Então a gente tem que ter essa noção que o meio ambiente ele precisa ser olhado de uma outra forma, uma forma mais consciente, mais próxima, né? Não aquilo que o que é o meio ambiente? É uma árvore? É um rio? Não é só isso, né? Faz parte de um todo. Nossa, parte. Deixa eu ver aqui. Cursos de vista. Tenho aqui falando sobre. Obrigada. Estou amando a live. Página Gabi. Não, tinha uma pergunta aqui. Os cursos de guia turístico estão focando em histórias regionais. Sim, Edmilson, estão focando mesmo. Na Feira de Turismo de 2009 foi muito importante na questão de incentivar os guias e agências a conhecer o turismo regional. Importantíssimo, né? A gente fala de turismo, a gente fala de todas as questões ligadas ao meio ambiente. Sim. Então, você já conseguiu falar do Major Archer, né? Do Freire Alemão. Tinha muita coisa para falar ainda, né? Mas é um personagem apaixonante, né? Você conhecer a história dele. E, Sim. inclusive, tem o Mestre Saul, que é um escultor aqui que mora em Guaratiba, e ele tem um projeto de fazer um monumento ao Freire Alemão, mas de corpo, né? Todo, não seria uma efígie. E esse projeto ele chegou a fazer, parece que falta, né? Eu vou moldar o grupo, quer ver em gesso, eu acho. Sim, já tem molde, né? Ele já fez, acho que o molde, e aí ele queria fazer uma homenagem. Quem sabe isso não aconteça, né? A gente podia conversar depois sobre isso. Muitas coisas a gente tem que. Eu acho que são coisas que a gente precisa ser mais proativo em relação às questões, né, de território. Mas fala um pouquinho da questão do Freire, do Burle Marx, que você estava falando dos ícones, né? Sim, o Burle Marx, a relação dele com Guaratiba é muito interessante, porque a ilha de Guaratiba, que na verdade não é uma ilha, né, e cabe a origem desse nome, e tem toda aquela lenda de que, na verdade, a ilha de Guaratiba tem uma corruptela do nome de um inglês que teria vindo com um João, que seria um inglês chamado William, e aí as pessoas falavam, vamos na fazenda do seu William de Guaratiba. Qual William? Seu William de Guaratiba teria virado Ilha de Guaratiba. Mas, na verdade, o nome engenho da ilha já existia bem antes. E, assim, o que os pesquisadores falam é que, como ali tinha uma região que tinha uma espécie de platô, quando os rios inundavam, ficava uma região bem elevada, cercada de água por todos os lados, e teria sido essa a origem do nome ilha. O nome do inglês é bem mais interessante, mas acho que a explicação mais correta é essa mesmo. Mas a ilha de Guaratiba sempre teve uma tradição agrícola muito forte. Ali teve uma variedade muito grande de produção agrícola, de frutas, legumes, verduras, uma espécie de cinturão verde. E esses produtos eram transportados pelos rios, depois passaram a ser transportados pela estrada de ferro até o centro do rio. E é interessante que na ilha, as feiras livres eram muito fortes. A folga do trabalhador da ilha era nas segundas-feiras, não era domingo. Porque domingo era o dia da feira. Era uma feira que era procurada por muita gente, que tinha uma produção bem diversificada. A partir da década de 60, 70, começa a surgir
mercados, e você tem um abastecimento desses produtos, começa a vir da região serrana aqui do Rio, como é até hoje, começa a surgir o hortifruti, os tapolões, essa produção local começa a ficar muito cara. E aí muitos agricultores vão desistindo. Mas aí acontece uma coisa interessante. Ainda não sofreu uma especulação imobiliária como outros bairros fizeram, graças ao Roberto Burle-Marx, né, que vou contar um pouquinho da história da fazenda. O Burle-Marx é um dos maiores paisagistas do mundo, artista importantíssimo aqui no Brasil, né, fez muitos trabalhos junto com Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. Ele compra a região do sítio Burle-Marx em 1949, junto com o irmão dele, Siegfried. Mas ele não vai morar lá ainda. Ali tinha Santo Antônio da Bica, tinha uma capela do século XVII. Ele reforma a capela. Só para o projeto do calçadão de Campo Grande, ele assinou o projeto, né? Que depois mudou. O Ricidade mudou o projeto, né? Mas o projeto anterior foi do Roberto Burle-Marx. Só para deixar registrado. Compra a fazenda em 1949, mas não vai morar lá ainda. Ele vai morar lá em 1973. E ele foi cultivando as espécies que ele trazia do mundo inteiro. Ele conseguia aclimatar essas espécies aqui na Guaratiba. E ele vai morar lá em 73 e existem mais ou menos 3.500 espécies de plantas. E aí o sítio dele passa a ser um polo mesmo de atração, recebe visitas do mundo inteiro. O professor Moacir, muito amigo dele, tudo. E ali virou não só o local de cultivo das plantas, mas o ateliê dele. E aí, em 1985, ele já não tem condições de manter o sítio. E aí ele doa a parte dele para a Fundação Pro Memória, que hoje é um fundo, e o irmão dele vende a parte dele. Mas o Burle-Marx doou a parte dele. Com uma condição, que os funcionários que trabalhavam lá fossem contratados pelo governo federal. A obrigatoriedade de ser funcionário público federal, o concurso só veio a partir de 88, a Constituição. Então, antes ele poderia fazer isso. Ele só fez essa exigência. Ele doou o restante tudo, doou tudo do governo. E aí o IFAM passa a administrar. Hoje tem também a Sociedade dos Amigos do Sítio, Roberto Burle-Marx. Mas o Burle-Marx faz uma coisa muito interessante. Ele ensina as técnicas de paisagismo para todo mundo que pedia para ele, pedia ajuda. Então, ele cria várias pessoas de Guaratiba começam a trabalhar com plantas ornamentais. E hoje Guaratiba é cercada de hortos graças ao Burle-Marx. Ele era uma pessoa que não guardou o conhecimento para ele, espalhou o conhecimento e fez que Guaratiba se tornasse uma região que não sofreu especulação imobiliária. E ele foi enterrado, morreu em 1994, ele foi enterrado no cemitério de Guaratiba, e hoje o sítio está no roteiro turístico do Rio de Janeiro, recebe visitas do mundo inteiro. Tem, inclusive, concertos mensais no ateliê dele, que ele terminou o ateliê dele, morreu no ano que ele morreu, e ali era uma obra que estava sendo demolida no Rio, ele conseguiu que transportassem essa obra toda para cá e remontou ela no ateliê. E ele deixou esse patrimônio maravilhoso para todos nós. E o conhecimento para as pessoas que trabalham com plantas. Né? Com certeza. Você falou aí de Guaratiba, aí eu lembrei do seu Chiquinho, Francisco Alves Siqueira, lá de Guaratiba, que é um historiador que conta sempre essa questão da história de Guaratiba e tem um trabalho incrível, né? Inclusive fazendo um livro de história de Guaratiba para crianças também, e que assim, são pessoas que contribuíram, ainda contribuem, né, com a questão da preservação da história, memória, e aí o meio ambiente está dentro disso tudo, porque Guaratiba, falar de Guaratiba, da história de Guaratiba, é falar do meio ambiente, né, das questões ambientais, não tem como desassociar uma coisa da outra. E é isso. Vamos começar a ver aqui algumas perguntas que as pessoas estão comentando aqui. Deixa eu ver aqui. A Malu falou aqui que a gente precisa de apoio de empresário do bairro para abraçar a causa do freio alemão. A gente está cheio de ideia aqui, Malu. Moro em Guaratiba, mas sou pernambucana. Não conheço a história do bairro, mas estou adorando a live. Que legal. O Alan está falando aqui que a área de saúde, a Zona Oeste contou com a contribuição de grandes médicos. Pode citar o Cesário de Mello, que hoje é nome de uma das principais avenidas da região.
Então, você queria falar alguma coisa sobre a questão dos médicos, né? Os médicos tiveram muita importância, né? Na região. Além do secretário geral, temos o Raul Barroso, que foi médico na região de Pedra de Guaratiba, até ele trouxe, inclusive, postos de saúde para lá, escolas, o bonde, ele conseguiu. O bonde, a Praça do Rodo, é a Praça Raul Barroso. O Otacílio Camará, que é o nome do senador Camará, também foi médico radical de Santa Cruz. Tivemos o doutor Dilson de Alvarenga Medeiros, e foi deputado estadual, uma das pessoas que mais lutaram contra a degradação do Baía de Sepetiba. Ele foi que denunciou no início dos anos 80 a questão do porto de Sepetiba, que a dragagem do porto foi mal feita e todos os despojos que eram para ser jogados, dejetos que eram para ser jogados no alto mar, não foram jogados no alto mar e voltou tudo para a praia. E aí começou a poluição da Baía de Sepetiba e o doutor Dilson denunciou isso exaustivamente no início dos anos 80. Então, sempre tivemos essa questão de médicos ligados aqui à região, né? Eu acho que falta a Zona Oeste, mas hospitais, um hospital de grande porte na região de Sepetiba, poderia ter que pegasse a população de Guaratiba, e um trabalho mais intenso de saúde em família. Nós temos, como são bairros muito grandes, eu acho que esse programa de saúde em família tinha que ser mais ampliado, para evitar que a pessoa desenvolva uma doença e vá parar no hospital, vai parar num sistema de regulação ali, com a doença se agravando, né? Eu acho que falta isso, falta essa regulação dos setores de saúde para fazer com que o programa de saúde de família atinja mais gente. E aí, assim, pegando até essa questão, eu como moradora também da região, né, eu penso na UESO enquanto instituição, assim, o quanto ela poderia colaborar também nessa área de saúde, como já vem contribuindo, mais ainda, por exemplo, incluindo cursos como enfermagem, medicina, né? A gente tem um hospital aqui, o Hospital Rocha Faria. Então, assim, já teria um hospital, como utilizar esse hospital como um espaço também de pesquisa, né? Mas ampliar os cursos. E também ampliar cursos na área de história, geografia, né? Então, assim, olha o quanto de potencial a gente tem, né? E falar desse potencial é muito interessante. A gente está vivendo num momento que a gente tem que priorizar a área de educação. E a comunidade ela tem que fortalecer esses espaços de educação, de cultura, de memória, né? A nossa identidade, é o nosso processo de resistência, é o nosso processo de desenvolvimento sustentável dessa região. Não há outros caminhos senão esse, né? Senão esse caminho, o caminho da educação, o caminho da conscientização é fundamental. Como é que você vê essa questão? Eu acho que a gente realmente precisa, né? Essa região que eu foquei, Deodoro a Sepetiba, é um absurdo ela não ter uma instituição de grande porte, uma universidade pública, né? A UESO pode se transformar nisso, dentro do próprio campus, que aí seria uma referência para a nossa região, inclusive com cursos voltados para a nossa área, né? Cursos de medicina seria importantíssimo. Então, eu acho que esse setor de pesquisa, então, eu acho que ela poderia ser esse modo mesmo de não só de educação, mas de pesquisa científica, né? Porque é uma região muito grande e nós não temos uma grande universidade pública aqui, que eu acho que é uma grande falta. E só para complementar a questão da saúde, vou dar um exemplo de algo que eu acho realmente muito estranho. Nós temos 2 parques florestais aqui e temos muitos casos de gente picada por cobra venenosa. E se a pessoa for picada por cobra na Serra do Mendanha ou do Rio da Prata, ela tem que colocar o Lourenço Jorge lá na Barra da Tijuca, numa situação que exige um cuidado urgente. Por que o Rocha Faria não tem soro antiofídico, por exemplo, para tratar essas pessoas? Já soube de várias pessoas que morreram picadas por cobra, porque até sair da serra, até chegar no Lourenço Jorge, o estado de saúde se agravou. Isso é um exemplo simples de algo que poderia ser feito aqui, coordenado, né, você tem que pensar sempre nessas questões que eu acho que é super relevante que você falou, importante, e também pensar no que a gente quer se transformar, por exemplo, daqui a 15 anos. Como essa região, né, vai estar
daqui a 15 anos, por exemplo? É uma pergunta que a gente deve se fazer, mas a gente precisa se planejar, precisa se estruturar. E a educação é a parte estrutural dessa questão. Eu não vejo o desenvolvimento da Zona Oeste sem a consolidação da UESO, por exemplo. Não há possibilidade de não ter uma universidade consolidada como a UESO. A UESO já faz um trabalho há 15 anos, ela precisa ser consolidada de fato. Aqui está o André Calixto, que o professor foi um professor da UFRJ, da Rural, né, que fez um livro, um geólogo. Interessante o trabalho que o André Calixto desenvolveu sobre o vulcão do Mendanha, o maciço ali do Jequitinhonha. Eu conheci o André Calixto, em 96, fazendo uma matéria para a revista Incrível, e me levou a conhecer o vulcão de Nova Iguaçu. E a partir dessa matéria, houve outras matérias que geraram a criação do Parque Municipal de Nova Iguaçu. É um vulcão com cratera e vale a pena ser visitado. O André e o Vitor Klein descobriram esse vulcão em 79. Aqui eu tenho uma informação aqui interessante da Proeste, o ESO, que para só um instantinho. Deixa eu ver onde está. Que a gente pode recorrer ao Exército na Restinga de Marambaia, que eles têm todos os touros para combater os venenos. Então, assim, é uma outra informação que eu não tinha, não sabia dessa informação, interessante. Mesmo assim, ainda acho longe para você. Se você estiver numa subida do Mendanha, na Rio da Prata, até você descer e chegar até... Também é longe. Não, é preciso. É interessante. É interessante que a gente pode levar essa informação e até procurar o Rocha Faria, dar essa sugestão, falar que é importante. Eu acho que essas discussões, elas têm que ter, elas têm que ser também práticas, né? A gente está também dando sugestões e a gente pode também, através dessas sugestões, tomar atitudes, né? Acho que é por aí mesmo. Então, vocês, se quiserem fazer algumas perguntas, que a gente já vai para... Ih, já temos só 5 minutos, é isso mesmo? 6 minutos para terminar? Foi muito rápido. A conversa estava boa. O Márcio está falando. Oi, Márcio, tudo bem? Está falando aqui que precisamos catalogar os escritores da região. Os escritores que contam as histórias da região. Sim, com certeza. Seu Chiquinho é uma pessoa... O Chiquinho tem um trabalho muito importante, está com mais de 90 anos, está muito bem. E vou mandar um abração para o Chiquinho. Muito bom. Ele trabalhou na construção do positivo da Marambaia. Eu tenho contato de quase todos os escritores. Como a gente se conecta, né? Eu acho tão importante isso. A gente se conecta muito bem, graças a Deus. Então é isso. Obrigada, gente. Vamos tentar fazer outras lives sobre essas questões que eu acho muito importante. Eu queria agradecer muito ao ESO por estar abrindo esse espaço para a gente falar sobre as questões regionais. É muito importante, importantíssimo a gente trazer. Eu queria agradecer muito você ter aceito o convite, André, para estar aqui com a gente, falando sobre essas questões. Sei que muitos se interessam e é uma questão prioritária também, né? Discutir as questões relacionadas à memória dos bairros que compõem a P5, a Zona Oeste, né? Então, eu queria agradecer muito ao ESO, agradecer você, agradecer a Pró-Reitoria de Extensão, todos que estiveram aqui, uma galera muito interessada, que faz um trabalho em prol da região há muito tempo, né? Eu não poderia deixar também de citar o professor Simvaldo Simvaldo Nascimento, né? Que começou o trabalho do NOP, a Odalice Prioste, o Walter Prioste, pessoas que
que estão realizando, realizaram, estão realizando, né? E a gente tem a referência, graças a Deus, temos a referência deles. O Simvaldo me ajudou muito no início das minhas pesquisas. Sim, com certeza. É isso. Ah, tem gente entrando agora. A gente vai fazer mais lives e a gente vai convidar todo mundo para assistir. Estou fazendo aqui uma listinha das pessoas que eu gostaria de conversar sobre história da Zona Oeste. Então, já já a gente vai fazer uma agenda e vai convidar mais pessoas para estarem aqui nesse canal da UESO, que é a Universidade da Zona Oeste, aqui o centro, a Fundação Centro Universitário da Zona Oeste. Tá bom? Muito obrigada pelas pessoas que ficaram conosco nessa tarde de sábado, né? E a gente volta muito em breve para contar outras histórias. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço.